Defesas energéticas, limpezas de energias de baixa vibração. Você sabe como realizá-las dentro da sua casa? Hoje eu vou dar algumas dicas, então, como a gente consegue promover essas limpezas, essas defesas energéticas dentro de casa. Eu sou o Thiago Baruch, seja bem-vindo ao canal Luzes da Nova Era. Se inscreve no canal, deixe o seu like e também deixe o seu comentário para que possamos fazer mais conteúdos a respeito do esotérico, do oculto, da radiestesia, da radiônica e de todos os assuntos que tratamos aqui nesse canal. Bom, vou começar falando então a respeito das defesas energéticas que nós podemos o quê? Fazer dentro da nossa casa. Eu vou começar, acho que pelo mais antigo, né, que todo mundo já ouviu falar, o sal grosso, né? Quem nunca utilizou sal grosso para fazer alguma defesa energética, né, dentro de um potinho, algo do tipo? Então eu vou falar como é que funciona mais ou menos essa defesa energética, por quê? Para ela ter um pouquinho mais de eficácia quando a gente for realizar dentro da nossa casa ou no nosso estabelecimento comercial. A gente pode colocar ou dentro de um copinho ou em cima de um pires esse sal grosso e colocar nos cantos da casa. Se não der para colocar em todos os cantos da sua casa, você pode colocar o quê? Perto da porta de entrada, seja na sala então, que fica a porta de entrada da sua casa. Aí você coloca atrás da porta, né, num dos cantos, e nos outros 4 cantos você também colocará então esse potinho então com sal grosso ou com o pires, né? Porque o sal normalmente capta todas as energias negativas e ele consegue então ir descarregando o ambiente dessa energia mais densa que estava dentro dele. Então, sal grosso é usado para defesa energética por causa disso, porque ele capta toda essa energia negativa. E a gente pode utilizar também, caso você já tenha um pouco de conhecimento aí do universo radiestésico, o espiral em cobre, né? O espiral em cobre, olha o quê? Ele parece um peão, né? Que ele dá a volta assim, parece um peãozinho de cobre. E ele tem uma pontinha, né? Como se fosse na parte de cima do peão. Aí essa pontinha você vai enfiar o quê? Dentro do potinho que você pôs lá, o sal grosso. E aí ele ajuda a captar mais rapidamente essa energia densa, né? Ou essa energia mais baixa que está dentro de casa. Aí promovendo assim a limpeza e a defesa energética ao mesmo tempo. A gente pode também utilizar o sal grosso, é bem interessante no período da noite, quer dizer, quando você fecha a porta de casa, né, vai todo mundo dormir, então você pode fazer exatamente uma linha, né, com o sal grosso atrás da porta de entrada, justamente para selar então essa porta de entrada para que nenhuma energia do lado de fora penetre a sua casa, então nenhuma energia baixa, nenhuma energia densa, aí você faz essa barreira energética com o sal. Além do sal, a gente consegue utilizar outros instrumentos e também outros elementos para fazer essa defesa energética dentro de casa. Dicas bem legais são como: a gente pode fazer com uso de plantas. Quem nunca ouviu falar então na espada de São Jorge, né? O pessoal põe nos vasos, né, em frente da casa, aí no lado de fora seria. Você pode pôr do lado de dentro? Também pode. Mas normalmente você põe do lado de fora. O que ele vai fazer, então, essa espada de São Jorge colocada do lado de fora? E quanto mais espada de São Jorge, melhor. Você pode até colocar o quê? No muro de fora da sua casa, né? Caso você tenha um jardim, mora em casa. Se você mora em apartamento, você pode colocar um vasinho também na porta de entrada do seu apartamento. E se não puder colocar no corredor, né? Se você mora em apartamento, você pode colocar do lado de dentro também, bem do lado da porta de entrada, então, essa espada de São Jorge. A espada de São Jorge não é uma barreira natural contra energias enviadas, então, por outras pessoas. Como o caso de inveja, né? Algum ataque específico que a pessoa tem raiva de você, ódio. Então, essa espada de São Jorge ela vai barrar energeticamente essa emissão que está sendo feita contra você. É bem interessante usar, muita gente usa, às vezes as pessoas usam, nem sabem porquê, mas coloca lá e está fazendo o efeito do mesmo jeito. Ela promove a defesa energética, então, da sua casa ou do seu estabelecimento comercial. Uma dica bem importante que eu falo a respeito das plantas, quando a gente coloca dentro de casa, o antúrio vermelho. O antúrio vermelho, às vezes, ele é um pouco subestimado. O pessoal usa muito o quê? Para atração do amor, né? Equalização das energias do amor. Ele funciona, sem dúvida alguma que funciona também para esse tipo de assunto energético, né? Mas assim, o que ele funciona de fato, a sua maior força do antúrio vermelho, que é justamente o quê? Ter uma barreira de proteção contra eguns. Olha que interessante isso. Então o antúrio vermelho faz essa proteção. Quando você está sofrendo, então, ataques espirituais, o antúrio vermelho colocado, então, na porta da sua casa. E como eu disse, caso você mora em apartamento, não tem problema, coloca do lado da porta de entrada. Assim que você já entrou no seu apartamento, já coloca o vasinho lá do antúrio vermelho. E aí ele vai gerar uma proteção contra eguns.
E você vai ver como vai melhorar, sim, essa condição anterior que você estava pressentindo. Então, esses ataques energéticos, né, espirituais, essas energias aí mais pesadas, você vai ver que cessa quase que instantaneamente a partir do momento que você coloca esse vaso do antúrio vermelho. Aí outras questões já para limpeza energética, né, para promover essa limpeza energética dentro de casa, você pode colocar o quê? O carvão. O carvão ele é muito utilizado. Tem até a questão do carvão, né? Você coloca num copo d'água, dá para utilizar porque você medir qual que é o grau dessa energia densa ou essa energia negativa que está entrando na sua casa por meio de ataques energéticos. Então você pode colocar um copo d'água, coloca um carvãozinho então dentro do copo d'água. Se ele realmente, né, que ele boia normalmente, né, ele vai boiar, aí se ele afundar, aí sim, ele está então captando toda a energia negativa e ele afundou por causa dessa energia. Isso daqui seria o quê? Um termômetro para você conseguir medir então se de fato a sua casa está com energias densas e negativas naquele instante. E aí, depois dessa prova que você já teve utilizando um copo d'água, você pode colocar também, como eu te falei, no primeiro cômodo, né, normalmente na sala, né, que é a porta de entrada da sua casa, você pode colocar um carvãozinho em cada canto, porque ele vai drenar essa energia negativa que está lá, não só dos ataques energéticos vindos de fora, né, ou de outra pessoa, até de magias, né, que as pessoas podem ter feito contra você, mas também as energias o quê? De memórias impregnadas na parede, sejam por causa o quê? De brigas que já ocorreram no local. Então a memória daquelas brigas, aquela vibração energética, ela fica presa nas paredes da casa. Por isso quando as pessoas falam, vai mudar para uma casa nova, pinta as paredes só para dar uma renovada na energia, justamente por isso, né? Para você sobrepor então aquele padrão energético instaurado anteriormente, né? Antes de você mudar para aquela casa, é sempre bom pintar as paredes, lógico, mas você pode utilizar desse artifício, que é muito interessante, do carvão em cada cantinho, que ele vai drenar todas essas energias pesadas. Outra dica bacana é usar o que é arruda. A arruda você pode colocar nos cantos da casa também para drenar essa energia mais pesada, mais densa. Normalmente, quando você o quê? É vítima de trabalhos energéticos de baixa vibração. Quando você for, então, vítima de uma magia, você já sabe disso, você conseguiu constatar que foi, de fato, vítima dessa magia, aí você pode colocar a arruda nos cantos. A arruda tem esse poder forte de fazer o quê? Drenar toda essa energia que estava impregnada na sua casa. Assim, utilizando a arruda, como é que você vai fazer então essa preparação para a utilização da arruda? Você vai cortar uns galinhos da arruda, colocar nos cantinhos, né, então, da sua casa. Ela vai drenar então essas energias mais densas. Normalmente, como eu disse, frutos, né, de trabalhos energéticos feitos contra a sua pessoa e de quem mora dentro da sua casa também. E aí você vai esperar um dia, mais ou menos, e aí vai tirar aquelas plantinhas e vai jogar fora, então, esses galinhos de arruda. Outra questão muito importante para você dar prosseguimento, né, para essa limpeza e depois também para essa proteção energética que você está realizando na sua casa, é acender velas. Você acende velas também, velas brancas. Então sempre também na entrada da sua casa, se é o primeiro cômodo da sala da sua casa, você acende em cada canto uma vela e fica vigiando, né, porque é perigoso a vela acontecer algum acidente. Então vigia essa vela, deixa ela queimar inteira. E também sempre com aquela intenção alta. Você acendeu a vela, você tem que ter uma intenção já para aquela vela. E essa intenção é o quê? É iluminar e trazer luz para dentro da sua casa e para as pessoas que ali vivem, né? Tanto você como os outros que compartilham o mesmo espaço com você. Então você acendeu as velas e aí já vai estar pronta essa limpeza e defesa energética que você já fez dentro da sua casa. Olha que bacana como é que funciona. Além disso, você pode utilizar o que mais, então, para sua defesa energética. Muitas pessoas utilizam pedras e também cristais para promover essa defesa energética dentro de casa. Uma ótima dica para você realizar seria as drusas, né? As drusas de ametista. A ametista ela também capta essa energia mais pesada, então aí você não precisaria fazer todo esse passo a passo anterior, né? De colocar o carvão, de colocar, né, a arruda, colocar as velas. Aí você pode colocar sim a ametista, que ela já vai captar essas energias. Porém, uma vez por semana, no mínimo, eu recomendo o quê? Você colocar essa ametista, então, no sol. Deixa lá umas 2, 3 horinhas no sol, porque além de limpá-la, você também vai recarregar a energia, então, desse cristal. Isso é muito importante para que você tenha uma pedra que esteja funcionando a pleno vapor energético dentro da sua casa. Aí eu tenho outras dicas para dar referente às pedras e os cristais também. O que você pode utilizar, então,
tanto na sua casa como você pode utilizar até no seu bolso. A obsidiana, a turmalina negra, você pode utilizar também a vassoura de bruxa, você pode utilizar o ônix, porque essas pedras elas têm o quê? A capacidade de reter também, elas absorvem toda a energia negativa, e absorvendo toda essa energia negativa, ela não vai o quê? Parar nos seus corpos energéticos, né? Esse que é o grande jogo dessas pedras, você utilizar elas no bolso, então, porque você está barrando já essa energia para não entrar em contato com a sua energia. E a pedra vai fazer esse papel importante, então, de captar essas energias mais densas que estão sendo enviadas para você. Além disso tudo, já que a gente conversou, olha que legal, né? Quanta dica bacana, agora eu posso falar a respeito dos salmos também. Você que gosta de recitar os salmos, eu acho bacana trabalhar com salmos, porque 2 salmos em específico nós podemos trabalhar para a defesa energética e para essa limpeza também dessa carga energética mais densa, que é o Salmo 23, né, famoso Salmo 23. Você pode então fazer todo dia esse salmo, você pode até ser acompanhado de uma vela, você acende essa vela, aí você já imagina aquela intenção mentalmente, acendeu a velinha branca, qual que é a intenção de defesa e iluminação do seu dia. Então, defesa energética para você e a iluminação do seu dia. Acendeu? Então, rezou, que é o Salmo 23. Reza esse salmo, ele é muito bacana, muito forte para proteção energética. Ou pode ser também o Salmo 91, pode fazer os dois. Ser bem sincero, eu recomendo que a gente faça os 2 salmos, que é bem forte, então, essa energia. Porque os salmos, como eu digo, né? Ficou caracterizado hoje, é como se fossem os mantras do Ocidente. Então a gente utiliza o Salmo o 23 e o Salmo 91. Aí para você que já tem uma linha um pouquinho mais oriental, você pode de fato fazer os mantras, né? O Om Padme Hum, você pode trabalhar. Então você pode trabalhar com esses mantras indianos, eles promovem o quê? A subida frequencial energética, e sempre que você está ressoando, né? Falando, então, esses mantras dentro da sua casa, você está subindo o padrão energético. E aí o que acontece? Você está, ao mesmo tempo, expulsando, empurrando essas energias mais baixas, essas energias mais densas, então, para fora da sua casa. Então, tirando essas dicas bacanas que eu falei, então, de pedras, cristais, fazer a utilização dos salmos, que é muito importante, você pode também, dentro da sua religião, aí vai depender, então, com que linha você trabalha. Dentro da linha católica, já você pode ressoar de fato, né, os salmos, né? Você vai trabalhar com eles. Na questão energética, já para a linha mais cabalista, a própria radiestesia ela já traz o quê? Alguns gráficos bem específicos, né? E que gráficos seriam esses? São o quê? Os selos de Salomão. Não existe apenas um selo de Salomão, que é o anti-magia, que a gente consegue trabalhar e até pôr na parede da sua casa também. Você pode colocar na parede da sala da sua casa. Você coloca lá o selo anti-magia. Ele vai te proteger, então, energeticamente contra essas energias mandadas por outra pessoa. Então, essa é uma dica legal. Você pode usar um gráfico, tem até aqueles quadros também, Yoshua, né? Você pode pôr que é o Jesus Cristo, né? Ou o Sananda, como você preferir, você pode colocar na parede da sua casa, justamente para ressoar essa frequência mais alta dentro do seu lar e empurrar essas energias mais densas do que para fora da sua casa, mantendo o equilíbrio energético quase que perfeito. Além disso, então, desses gráficos bacanas que você pode utilizar o quê? Os símbolos dos arcanjos. Como é que funcionam os símbolos dos arcanjos? Normalmente são o nome deles, o que sempre escrita hebraica, né? Então são as letras hebraicas. Aí você pode utilizar, normalmente eu indico o quê? Eu indico sempre o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é aquela questão de trabalhar com o fogo, né? A magia divina do fogo, que é o fogo sagrado. Então ele corta todas essas energias mais densas com a sua espada de luz. Ele trabalha, além disso, a geometria sagrada, é um arcanjo completo, porque todas as vertentes do ocultismo e do esoterismo podem ser o quê? Ativadas quando nós temos o quê? Esse quadro do arcanjo Miguel. Você pode acender uma vela para ele, pode ser uma vela azul, que você trabalha exatamente a linha energética que ele possui, né, de ativação dentro das cores. Então, acendeu a velinha azul clara, pode fazer uma oração para o arcanjo Miguel, para a sua defesa, né, da sua família também, e a defesa energética da sua casa. Aí você pode ter lá, então, aquele símbolo, né, colocar na parede da sua casa, você pode colar também, para gerar o que? Esse aumento frequencial, esse aumento vibracional das energias dentro do seu lar.
E além disso, eu vou dar mais uma dica agora também a respeito dessas energias que você pode estar usando para a gente usar o que? Os elementares. Nós usamos os elementares e de que forma a gente consegue utilizar? Agora, pelos silfos, né, a energia eólica dos elementares, nós conseguimos trabalhar as defesas. E de que forma a gente trabalha? Vai ser acendendo o quê? Um incenso. Aí você vai ter que ver que dia que você está da semana. Pega lá, mesmo na internet, né, tem uma tabela dos dias que tem mais força o incenso dentro daquele dia exato para fazer a sua invocação energética para uma proteção. Então você utiliza o elemento ar, né, essa força eólica então da criação, aí você acende aquele incenso do dia para gerar essa proteção energética. Quando a gente acende já um incenso, que a gente já está acostumado, né, a usar incensos dentro de casa, já sente aquela leveza realmente energética assim que você acende. Uma coisa tão interessante é usar o que? O palo santo. Aí fala, bom, o palo santo ele parece um incenso também, um pedacinho de madeira muito cheirosa, por sinal, muito aromática. Você acende e você está trabalhando duas vertentes. Você pode segurá-lo na mão, desse palo santo primeiro, você vai trabalhar o que? A terra e o ar ao mesmo tempo. Aí você vai pedir a sua proteção, que as coisas dentro da sua casa, né, sejam sempre tranquilas, né, mantenham as frequências altas, que a sua família seja sempre iluminada, segurando o palo santo, porque é uma madeira. Então é um aglutinador energético, ele está aglutinando todas as intenções no que você segura ele na mão. Então ele aglutina toda essa energia que você está emanando para ele, para o Palo Santo. E a partir do momento que você acendeu ele começou a trabalhar como se fosse um incenso, além da proteção natural que ele já causa para a pessoa, assim que você acende ele também vai propagar o quê? Todas essas energias para mais de um canal energético, além então do canal terra, o canal ar também dos elementares, você está utilizando duas egrégoras ao mesmo tempo de proteção, utilizando o Palo Santo. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Falo mais uma vez para vocês então se inscreverem no canal Luzes da Nova Era, deixa o seu like. Meu nome é Thiago Baruch e eu peço para você deixar o seu comentário para que a gente consiga fazer mais vídeos com conteúdos bacanas e dicas legais para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!